Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula. Nessa nossa aula de hoje, eu gostaria de resolver com vocês os exercícios referentes às semanas 2, 3 e 4. Eu gostaria de resolver esses exercícios para que vocês tenham noção do que vocês acertaram ou erraram na resolução desses exercícios no decorrer dessas 3 semanas de aula, beleza? Lembrando que nosso exercício referente à semana 1, ele já está disponível, né? Na verdade, as respostas dele já estão disponíveis no nosso dia de aula 3, na página do Google Classroom, beleza? Então, bora lá resolver esses exercícios. Eu vou iniciar aqui pelos exercícios da nossa semana 2, tá bom? Então, vamos lá. Assinale a alternativa verdadeira. Um número inteiro que utiliza a representação de sinal e magnitude possui duas representações para o número 0. 0 positivo e 0 negativo. Beleza. Apesar dessa desvantagem, esse tipo de representação permite que subtrações sejam realizadas utilizando apenas um circuito somador. Isso aqui é falso, tá bom? Apenas um circuito somador não é suficiente para que a gente consiga realizar aí subtração. A gente vai ter que ter um circuito responsável específico para realizar a subtração quando a gente tem representação em sinal e magnitude. Tranquilo, pessoal? Próxima. Na representação em complemento de 1, a representação em complemento de 1, isso aqui é um A, né? Utilizará apenas um bit para indicar o sinal do número, bit menos significativo. Na verdade é o bit mais significativo, tá certo, pessoal? O nosso MSB que indica o nosso sinal, né? O bit mais à esquerda, tá certo? Então isso aqui é falso, tá? Isso aqui é falso, isso aqui é falso. Na representação em complemento de 2, existe apenas uma representação para o número 0, beleza. Um sistema computacional que utiliza esse tipo de representação poderá efetuar subtrações por meio de soma. É verdadeiro, né? Isso é justamente a vantagem da gente utilizar a representação em complemento de 2, né? As subtrações elas podem ser realizadas por meio de somas, tá bom? Vamos olhar as próximas alternativas. Na representação em complemento de 1, né? O bit mais significativo servirá para indicar o sinal do número. Beleza. Um número com 8 bits poderá representar a faixa de valores de menos 128 a 127. Está errado, viu, pessoal? Lembra que quando a gente tem complemento de 1, tá? A nossa representação ela vai ter aí dois zeros, né? O zero positivo e o zero negativo, tá? Quando a gente tem esse nosso tipo de representação também, tá certo? Então a faixa de valores aqui ela vai de menos 127 a 127, tá bom? Porque a gente tem o zero positivo e o zero negativo. Aqui a gente tem o menos 0 e aqui a gente tem o mais 0, né? Então aqui dá 128 possibilidades e aqui a gente tem 128 possibilidades, tá bom? Que é o que a gente consegue abranger com 8 bits, são 256 possibilidades, tá bom? Essa aqui é falsa. Próximo. Um número inteiro de 8 bits utilizando representação em complemento de 2, poderá representar a faixa de valores de menos 127 a 127. Falso, né? A gente sabe que a gente vai de menos 128 a 127. Né? Por que é o de menos 128? Porque os negativos vão de menos 128 a menos 1, que dá 128 possibilidades, e os positivos de 0 a 127, que também dá 128 possibilidades, totalizando aí 256 possibilidades. Então a resposta para a nossa alternativa é essa daqui, tá bom? Vou apagar aqui para a gente ir para a próxima, tá? Eu estou apagando aqui porque se eu baixar a barra de rolagem, essa marcação ela fica na tela, tá bom? Toda questão que eu resolver aqui, eu vou ter que fazer isso aqui. Bora lá. Próxima questão. Considerando o número binário de 8 bits, né, representado em complemento de 2, assinale a alternativa que contém o número decimal que o representa. Então vamos lá. O número é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Esse aqui está em binário. Bom, em complemento de 2, né? Isso aqui é o bit do sinal, né? Eu disse para vocês, quando o nosso número é negativo, a gente utiliza a regra do polinômio, tá? Para resolver isso aqui. Só que esse bit aqui, ele se refere, né, como ele se refere ao sinal da minha sequência de bits, a gente vai colocar o sinal negativo aqui
né, no valor referente a esse nosso bit, tá? Então isso aqui é o bit 0, bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então isso aqui vai ser 1 vezes 2 elevado a 7. Aí, como isso aqui é um bit do sinal, tá indicando que o número é negativo, ó, você bota um menos aqui, tá bom? Mais, né? 0 vezes 2 elevado a 6, mais 0 vezes 2 elevado a 5, e tu segue até chegar aqui, né, em 1 vezes 2 elevado a 0. Tá? Isso aqui vai dar o quê? Menos 128, tá? Mais, isso aqui vai estar tudo zero, tá bom? Isso aqui no final mais 1. Tá? Então a resposta disso é menos 127 em decimal, tá bom? Então a resposta para a nossa questão é essa aqui, menos 127. Beleza? Fácil, né? Vou apagar para a gente ir para a próxima, tá bom? Bora lá. Considerando o número binário de 8 bits, representado em complemento de 2, assinala a alternativa que contém o número decimal que o representa. Bora lá para o número 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou te ensinar duas formas de tu fazer isso. A primeira forma é simplesmente aplicar a regra do polinômio, como a gente viu, né, lá na questão anterior, né? Então isso aqui vai ser 1 vezes 2 elevado a 7, como é um bit do sinal aqui, né, e é negativo, porque começa com 1, isso aqui é 1 menos, né? Mais 0 vezes 2 elevado a 6, mais 1 vezes 2 elevado a 5, né, mais 1 vezes 2 elevado a 4, e tu segue aqui até 1 vezes 2 elevado a 0. Quando tu somar isso, né, o resultado disso aqui vai dar menos 65. Essa é a forma trivial de se fazer, de se resolver essa questão. Outra forma, né, se você não quiser ter tanto trabalho, né, de, vamos dizer assim, de somar essas multiplicações aqui do nosso polinômio, você poderia fazer o seguinte: bom, se isso aqui é um número negativo, vou ver quanto é ele positivo, né? Como é que a gente faz isso? Aplica lá o nosso complemento de 2 novamente, tá bom? Então esse número aqui, né, se a gente aplicar o complemento de 2, a gente vai obter o número referente a ele positivo. Então basta a gente, né, negar ali o sinal, tá bom? Para saber quanto é que é ele negativo, no caso, né? Quando eu digo negar o sinal é, por exemplo, se der aqui um número positivo 10, significa dizer que esse número aqui é menos 10, tá bom? Só isso que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. A outra forma de se fazer, né, que é a forma mais preguiçosa, né, vamos pensar assim, né, é a gente tentar diminuir aqui essa quantidade de 1s aqui para não precisar somar esse polinômio desse tamanho aqui, né? Então, se eu quiser aplicar o complemento de 2 aqui, a regra é a seguinte: navega da direita para a esquerda até achar o primeiro 1, repetindo tudo, inclusive esse 1, depois inverte o resto, né? Então, aqui o primeiro 1 já é o que eu achei, né? Então eu repito ele e inverto o resto. Então vai ficar 0, 0, 0, 0. Deixa eu ver quantos números tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Aí 1, 0. Tá? Bom, isso aqui seria referente ao 128. Esse aqui é o que? 64, né? Isso aqui é 1, então é 64 mais 1. Isso aqui seria 65, né, em decimal. Então significa dizer que esse meu número aqui é menos 65, tá bom? Essa é uma forma mais preguiçosa da gente fazer, porque a gente tem menos 1s aqui, né, na nossa string de bits, então fica mais fácil da gente conseguir visualizar quanto é aquele número, tá bom? É só uma dica, tá? Mas a gente poderia fazer aqui diretamente, né, pela nossa regrinha do polinômio, que é o que eu aconselho, né? Tá bom? Beleza? Próxima questão. Mas você pode fazer dessa outra forma também, tá bom? A gente tá só poupando trabalho aí, né? Diz que, não sei se vocês já ouviram falar, mas diz que a melhor forma da gente encontrar, na verdade assim,
a forma mais, para que você encontre a forma mais simples da resolução de um problema, você entrega ele para um preguiçoso, né? O cara vai encontrar a forma mais fácil de resolver aquele problema ali, porque ele quer ter menos trabalho, tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Considerando o número decimal menos 128, assinala a alternativa que contém um número binário que o representa, né? Considerando um número binário de 8 bits representado em complemento de 2. Então, como é que a gente vai fazer aqui, né? Como é que seria menos 128? Primeiro eu tenho que saber quanto é 128, né? Em binário. Então, por 2, 64, 0, né? Por 2, 32, 0. Por 2, 16, 0. Por 2, 8, 0. Por 2, 4, 0. Por 2, dá 2, 0. Por 2, dá 1, 0. Então a gente pega isso aqui, né? Então vai ficar 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Beleza. Aí tu vai olhar para esse número aqui e vai dizer, pô, isso aqui é 128, né? Aí como é que é menos 128? Aplica o complemento de 2, né? Navega da direita para a esquerda até achar o primeiro 1, repetindo eles todos, e depois inverte o resto, né, do número, né? Então eu vou navegar aqui da direita para a esquerda, né? Então passo por todos esses zeros, acho 1 aqui, então vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Opa, achei o primeiro 1, inverte o resto que tem aqui. Não tem mais nada, né, para inverter. Então, isso aqui é menos 128. Aí você vai dizer, Helder, buguei. Né? Buguei, que você disse que aquilo ali era 128 e esse aqui, né, é menos 128. Na verdade, pessoal, 128, né, a gente não consegue representar com 8 bits, né? A gente não consegue. Porque com 8 bits a gente vai de menos 128 a 127, tá bom? Então, se fosse o número aqui 128 de verdade, a gente tem um zero aqui que não tá, tem que ser colocado aqui, que não estaria aparecendo aqui, tá bom? A gente precisaria de 9 bits, na verdade, com 8 bits a gente não consegue, tá? Mas a gente consegue representar o número menos 128 com 8 bits, então por isso que menos 128 é isso aqui, tá bom? Se eu tivesse 9 bits, ele ia ser assim, ó, tá? Beleza? Mas aqui, como tá com 8 bits, né, seria essa nossa alternativa, tá bom? Tranquilo, né? Próxima. Podia ter um, acho que é bom. Deixa eu ver se, né? Eu morrendo aqui, né? Sofrendo para apagar as coisas. Beleza. Próxima questão. Considerando o número decimal menos 3, assinala a alternativa que contém um número binário que o representa, considerando o número binário de 8 bits, representado em complemento de 2. Então, como é que seria 3, né? 3 por 2. 1, resto 1. Então, 3 seria 1, né? Como são 8 bits, você inverte o resto aqui, tá? Inverte o resto não, completa com 0, tá? 1, 2, 3, 4, 5, pronto. Isso aqui é 3 em decimal. Como é que seria menos 3, né? Em decimal. Em decimal não, em binário, né? Então, aplica o complemento de 2 aqui, galera. Então, navega da direita para a esquerda até achar o primeiro 1. Repetindo tudo, inclusive esse 1, e depois inverte o resto dos bits. Então seria 1, né? Achei o primeiro 1, tá? Inverto o resto, aqui vai ficar 0, aí 1, 1, 1, 1, 1, 1, tá bom? Então, qual é a alternativa? É essa daqui, tá? A resposta é essa alternativa aqui. Tranquilo, galera? Facinho, né? Próximo. No mínimo, quantos bits seriam necessários para representar o número inteiro menos 512, considerando números binários representados em complemento de 2? Bom, pessoal, bom, bora lá. Para que eu consiga representar o número menos 512, tá? Menos 512,
a gente tem que ter uma quantidade de bits aí, né, necessárias, né, para contemplar tanto positivos como negativos, tá bom? Está representado em complemento de 2, né? Então é o seguinte, se eu tivesse 1024 possibilidades, tá? Eu precisaria aí de 10 bits, tá? 10 bits seriam 512 positivos, né? E 512 negativos, concorda comigo? Com 10 bits, né, eu consigo representar 512 positivos e 512 negativos. Os positivos seriam quem? De 0 a 511, tá certo? E os negativos? De menos 1 a menos 512, tá bom? Então eu precisaria aí de 10 bits, essa alternativa aqui. Tranquilo? Fácil também, né? Bora lá. No mínimo, quantos bits seriam necessários para representar o número inteiro 128, considerando números binários representados em complemento de 2? Eu já respondi essa, inclusive, inconscientemente na questão anterior, essa que eu falei ainda agora, né? Então a gente vai precisar de 9 bits, tá bom, pessoal? 9 bits, tá? Por que, Helder? De novo, né? Porque com 8 bits eu vou de menos 1 a menos 128, né? E positivos eu vou de 0 a 127. Se eu quiser uma faixa maior do que essa, eu tenho que aumentar pelo menos um bit, tá bom? Então aqui 9 bits, tá certo? 9 bits. Próximo. Considerando números binários de 8 bits representados em complemento de 2, o resultado da operação a gente vai ver, né? Quanto é que vai dar e se gera overflow ou não. Beleza, bora lá. Então aqui tem um número negativo, né? 1, 0, 0. Vou fazer maior, tá? 2, 3. 1, 2, 3, 4. E aqui é 0, 1, 1, 1. Bora lá. Estou pedindo para vocês somarem esses dois números e dizer aí se vai gerar overflow ou não e qual é o resultado dessa soma aí, tá? Primeira coisa que você tem que notar aqui é que isso aqui é menos 128, tá? A gente já até viu, né, que esse número é menos 128, já viu lá em cima, tá? E esse aqui é 127. Se eu somar esses dois, o resultado vai ser menos 1. Menos 1 cabe em 8 bits, então a gente já sabe que não gera overflow, tá certo? Não irá gerar overflow, tá? Mas, né, você pode verificar de outra maneira, tá? O resultado disso aqui vai ser menos 1, né? Mas vamos somar aqui, né, em binário. Vamos esquecer, vamos dizer que a gente não utilizou a regra de polinômio nem nada para saber quanto era isso aqui. Bora lá, esqueça isso aqui, tá? 1 mais 0 mais 1, 1, 0 mais 1, 1, 0 mais 1, 0 mais 1, 1, 1, 1 e 1, certo? Beleza, aí você vai fazer o seguinte, ou você aplica, né, a regra do polinômio, né, aquela que eu mostrei para vocês, que esse aqui, como é um bit por sinal, vocês verificam aqui, né, que é 1 vezes 2 elevado a 7, né? Aqui com um número negativo, né, e faz essa soma do polinômio todo. A forma mais inteligente da gente fazer isso, para saber quanto é que isso vai resultar, né, é aplicar o complemento de 2 novamente, né, para a gente ver quanto é que isso aqui vai dar. Então, aplicando o complemento de 2 nisso daqui, né, para eu saber, eu quero saber que número é esse negativo, né, suponho que eu não tivesse feito aqui, né. Então, aplicando o complemento de 2, aí, ó, navego da direita para a esquerda até achar o primeiro 1, né, repetindo tudo, inclusive aquele 1, e depois inverto o resto. Então é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então isso aqui é mais 1 em decimal, então significa dizer que isso aqui é menos 1, tá bom? Isso aqui é menos 1. Beleza.
Helder, gerou overflow, né? Aí você vai ver que você sabe que não, né? Que menos 1 não vai gerar overflow. Mas se a gente fosse olhar aquela nossa tabelinha, né, que eu mostrei para vocês, quando é que gera overflow, pessoal? Quando a gente tem um bit vindo do 6 para o 7 e não tem um carry out, ou quando a gente tem um carry out e não tem um bit do 6 para o 7. Nesse caso aqui, a gente não tem bit vindo do 6 para o 7 nem carry out, né? Então a gente não vai ter overflow, tá certo? Então, se a gente montar essa tabelinha aqui, vou botar aqui cout, tá? Cout e vou botar o outro que é bit do 6 para o 7, né? Bit 6 para o 7. Helder, se a gente tivesse aí 4 bits, então seria do penúltimo para o último, tá bom? Quando eu digo do 6 para o 7 é do penúltimo para o último, tá, pessoal? Né? Mas nesse caso aqui, como a gente tem 8 bits, é do 6 para o 7, tá? Se fosse com 4 bits, seria do bit 0, 1, 2, 3. Então do 2 para o 3, entendeu? É do último para o penúltimo, tá? Se a gente tiver isso aqui como sendo 1, isso aqui 0, ou como se a gente tiver assim 0 e 1, aí isso aqui vai dar overflow, tá bom? Só vai dar overflow nesses casos aqui, tá? Quando a gente do bit 6 para o 7, né, a gente tem essa característica ou essa daqui, tá bom? Junto com o carry out, claro, tá bom? A gente vai ter um overflow como saída, né, nesses casos aqui, né? Se a gente fosse montar uma tabela, né, a gente já aprendeu como é que monta a tabela, verdade, né? Então se fosse assim as entradas, né, cout, né, e bit 6 para o 7, opa, né? E aqui a gente teria nossa saída, né? Então, 0, 0. Essa saída seria overflow ou não, né? 0, 1, 1, 0, 1, 1, né? Então, se for 0, 0, aqui não tem overflow, né? Aqui não existe overflow, né? Certo? Se for... Você vai botar 0 aqui, tá? Isso aqui é o overflow. Se for 0, 1, a gente tem overflow aqui, né? Isso aqui daria o valor 1, tá? Vou botar 1 aqui, que significa dizer que a gente teria overflow. Se for 1, 0, daria 1 também, daria overflow, tá? Se for 1, 1, aqui é 0, não daria overflow, tá bom? Ficou meio troncha essa tabela meio feiosa aí, tá? Mas vocês sacaram a ideia, beleza? Então não vai gerar overflow e o número é quem? Menos 1, tá bom? Então qual é a alternativa? Aqui. Essa aqui é a alternativa correta. Beleza? Próximo. Não lembrava que esse exercício tinha esse tamanho não, tá, pessoal? Bora lá. Considerando... Ainda bem que eu botei de marcar, né? Aí facilita a correção. Eu realmente confesso que eu estou precisando corrigir os exercícios de vocês. Eu estou meio sem tempo esses dias aí, mas eu vou ver se até o final dessa semana eu corrijo tudo, tá certo? Então bora lá. Esse foi o que eu resolvi agora, não foi? Deixa eu ver. Não, essa aqui é outra já. Considerando o número de 8 bits representados em complemento de 2, o resultado da operação, né, a gente vai ver, né? Então isso aqui é 0, 0, isso aqui é 1, né? Mais 127. Eu não vou fazer não, vocês podem fazer lá do jeito do outro, tá? Mas a gente sabe que isso aqui, se a gente somasse, né, 1 com 127, daria 128. 128 não cabe em 8 bits, tá? Então a gente teria um overflow, então daria, né, um overflow aqui, tá? Não cabe em 8 bits e gera um overflow. Então, a alternativa é essa aqui, tá certo? Mas se vocês fossem fazer aquela nossa soma que a gente fez na questão anterior, vocês conseguiriam perceber isso, né? Certo? Então, bora lá, né? Vamos fazer para
Vamos dizer que eu devo estar com preguiça, né? Bora lá. 0, 1, 1, 1. Vamos lá, pessoal. 1 com 1, 0, vai 1. Né? 1 com 1, 0, vai 1. 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 E acabou aqui. Aqui é 1, tá? O que é que acontece ali? Olha lembra daquela nossa tabelinha, né? A gente só vai ter overflow, né, se tiver um bit do 6 para o 7 e não tiver um carry out, ou se tiver um carry out e não tiver um do 6 para o 7, né? Então, cout, né, bit 6 para o 7, né? E aqui overflow, tá? Minha tabelinha vai ser assim. Então, se for 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, né? Bom, overflow só vai acontecer se a gente tiver essas duas situações aqui, tá? Qual foi meu carry out aqui nessa minha soma? Foi 0, né? Cout aqui é 0. Não veio aqui um bit para fora, tá bom? Teve um bit do 6 para o 7? Teve, ó. Aqui, aí, ó. Tá? Então, bit 6 para o 7, né? Foi igual a 1, tá? Então, se carry out é 0 e bit 6 para 7 é 1, então a gente sabe que deu overflow, tá bom? Certo? Tranquilo? E se você olhar aqui, ó, eu estou somando dois números positivos e o resultado está dando negativo. Então, tem alguma coisa bizarra aí, né? Você já poderia olhar e já anotar aqui, né? Ou você somou errado ou deu overflow, tá bom? Certo? Mas olha para essa tabelinha aqui que dá certo. Tranquilo? Facinho, né? Próxima. Considerando números binários de 8 bits representados em complemento de 2, o resultado da operação. Bora lá. Novamente. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Bora lá, pessoal. Aqui vai dar 0, 0, 0, 0 sem a soma, tá? 1 com 1, 0, vai 1. 1 com 1, 0, com 1, 1, né? E aqui vai 1, né? Lógico. 1 com 1, 0, com 1, 1. E vai 1 para cá, né? 1 com 1, 0, tá? Com 1, 1, tá? E vai 1 para cá. Então, isso aqui é meu carry out. Né? E a gente tem um bit do 6 para o 7. Então, dada aquela nossa tabelinha lá que eu desenhei, né? Que agora eu já apaguei, a gente sabe que aqui não gera overflow, tá? Não gera overflow. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bora lá. Que número seria esse aqui, pessoal? Só para a gente complementar aqui, né? Bom, vou aplicar o complemento de 2, só para a gente ver que número é esse positivo, para a gente saber quanto é ele negativo, né? Então vai ser aqui 0, 0, 0, 0, 1, né? Achei o primeiro 1, inverte o resto, né? 0, 0, 0. Isso aqui é 2 elevado a... Isso aqui é 2, 4, 8, 16. Então significa dizer que isso aqui é menos 16, tá bom? Então menos 16 mais menos 16 dá menos 32, né? Cabe em 8 bits, né? A gente sabe que não gera em overflow. Então esse número será menos 32 e não irá gerar overflow. Resposta da nossa questão, tá bom? Beleza? Finalizamos aí os exercícios da nossa semana 2 de aula. Bora lá para os exercícios da semana 3. Tá? Semana 3. Essa aqui já é de porta lógica, né? Apresentar a tabela verdade,
bora lá, vamos resolver aí, né, os nossos exercícios referentes à nossa semana 3 de aula, tá? Apresente a tabela verdade, né, para uma função booleana dada 3 entradas. Apresenta a tabela verdade para uma função booleana que, dada 3 entradas, o valor da saída só será 1, caso a maioria das entradas seja 0. Além disso, apresente o circuito correspondente. Sugestão: você pode utilizar o algoritmo apresentado na página 9 dos slides. Bom, vamos lá. Eu estou dizendo que a gente tem 3 entradas, vou botar aqui A, B, C. Certo? E a saída será 1, caso a maioria das entradas seja 0, tá? Então vamos lá, 0, 0, 0, vamos botar todas as possibilidades aqui, tá? 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, tá? E 1, 1, 1, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza. Então a saída será 1 caso a maioria das entradas seja 0. Então aqui a maioria das entradas é 0, então aqui a saída é 1, aqui a saída vai ser 1, aqui a saída vai ser 1, aqui é 0, né? Aqui é 1, tá? Aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 0. Bom, as minhas saídas serão 1, né, caso as minhas entradas, a maioria delas seja 0. Então como é que a gente constrói esse circuito, né, pessoal? Então vamos lá. A gente olha aqui onde tem 1 e a gente pode construir esse circuito a partir da soma dos produtos, tá bom? Então vamos lá. Então, para cada uma dessas saídas 1, eu vou gerar uma porta AND, tá? Em que essa nossa porta AND, né, ela vai ser conectada, a saída de todas elas, com uma porta OR, né? E isso vai dar a saída resultante do nosso circuito. Tá bom? Então vamos pensar aqui. Vou botar as entradas aqui. Vou desenhar desse outro lado, tá? Vou botar A, B e C. Tá? Eu estou pensando aqui como é que eu faço para não ficar essa... Ah, já sei. Só um segundo. Não. Firmeza. Tá, beleza, vamos lá. Vai sair meio feioso aqui porque eu não tenho uma reguinha aqui que fica disponível lá no OpenBoard, tá? Mas vai dar para vocês sacarem a ideia aí. Isso é uma porta NOT, tá bom, pessoal? Tá meio feiosa aqui, mas isso é uma porta NOT. Vai ficar ruim aqui, cara. Bora lá, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Poxa, eu devia ter feito lá no OpenBoard, tá? Mas a gente fica indo e voltando lá. Bora lá. Então eu vou desenhar aqui. Nossa, até melhor o desenho. Então eu vou desenhar o A, o B e o C, tá? Isso aqui vai ser o meu colocar a negação aqui nessa minha barrinha, tá bom? Fica melhor, né, o desenho aqui. Isso aqui é o A, isso aqui é o B, isso aqui é o nosso C, tá? Então a gente vai ter essa saída aqui, a gente vai ter 4 saídas uns aqui. Então para cada uma dessas saídas a gente desenha uma porta AND, tá? Porque a gente vai representar esse circuito pela nossa soma dos produtos, tá? Então bora lá na nosso desenho. Então eu vou desenhar 4 portas AND aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Beleza, minha primeira
minha primeira saída ela é referente ao A barrado, B barrado e C barrado, tá bom? Por quê, Helder? Porque aqui as entradas são zero, tá? Então vai ser A barrado, B barrado e C barrado. A barrado, assim, A barrado, B barrado, C barrado, tá bom? A próxima vai ser A barrado, B barrado, C. A barrado, B barrado, C. A barrado, B barrado, C. Opa. C. Vou até escrever já. Não, daqui a pouco eu escrevo. Próxima vai ser A barrado, B, C, tá bom? A barrado, B, C. A próxima vai ser A, B barrado, C barrado. A, B barrado, C barrado. Como a gente está realizando aí a soma dos produtos, pessoal, então a gente vai colocar isso numa porta, tudo isso conectado numa porta ou, tá bom? Então todas essas saídas aqui, né, elas vão ser conectadas aqui em uma porta ou, tá bom? Isso aqui vai ser minha saída S aqui, tá? Como é que é a expressão booleana que representa isso aqui? Então vai ser A barrado, B barrado, C, né? Ou, né? Ou, isso aqui é um AND, né? Por isso que é o produto, né? Essa é a nossa porta AND aqui. Ou A barrado, né? A barrado, B barrado, C. Opa, tem uma coisa estranha aqui. Ficou igual? Não. Isso aqui é C barrado, pessoal. Isso aqui é C barrado, certo? Então, A barrado, B barrado, A barrado, B barrado, C, né? Ou A barrado, B normal, né? C normal, ou, né? O que? A, B barrado, A, B barrado, C barrado. Pronto, isso aqui é a nossa expressão booleana, né? Que é a nossa expressão booleana. Certo? Tranquilo, pessoal. Ela não está na nossa forma simplificada. Vocês estão aprendendo isso agora, né? Não está na nossa forma simplificada. Ela está na nossa forma canônica, tá certo? Tranquilo. Bora lá voltar para as questões. Vermelho. Pronto. Próxima, né? A 2 aqui. Apresenta um circuito de uma porta NOR construída com apenas portas NAND, né? Então, como é que a gente vai representar esse nosso circuito, né, de uma porta NOR apenas com portas NAND? Então, bora lá para o nosso Open Board. Vou apagar isso aqui, tá, pessoal? Bom, como é que é a nossa tabela verdade da porta NOR, né? A NOR é a negação da OR, tá certo, pessoal? Então, dadas as entradas A e B, eu tenho uma saída S, tá? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bom, se eu tivesse uma porta OU, né? Uma porta OU, as saídas seriam 1 em todas essas três aqui, tá?
e aqui seria 0. Mas como é a negação, é a nó, ela é assim. Certo? Isso aqui é a saída de uma porta nó. Se fosse a OU, né, a gente teria as saídas 1 aqui e aqui seria 0. A nó é a negação da nossa OU, tá certo? E eu estou pedindo para que vocês, a partir dessa minha tabela verdade, né, que eu gerei aqui, né, vocês construam isso, né, com portas NAND, tá? Se vocês, né, olharem lá o material dos meus slides, né, vocês vão ter lá a figurinha que representa essa minha porta nó, né, construída apenas com portas NAND, tá bom? Como é que uma porta NAND funciona? A NAND é a negação da nossa porta AND, né? Se eu tenho uma entrada aqui A, B e tenho uma saída S, tá? 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Tá? Se fosse minha AND, a única saída 1, seria quando a gente tem o A e o B sendo 1, tá bom? E o resto seria 0. Mas a NAND é a negação, então vai ser 1, 1, 1, 0. Tá bom? Como é que a gente constrói, né, uma porta nó a partir, né, de portas NAND, tá? Então bora lá. Vou colocar aqui as entradas A e B, tá certo? Minha porta NOT, pessoal, utilizando porta NAND é assim, tá? Isso aqui é uma porta que a gente chama de porta NOT, tá? Essas saídas aqui, elas são ligadas em outra NAND, tá? Essa minha porta aqui é uma porta O, tá bom? Certo? Como a nossa porta NO é a negação, né, da nossa porta O, então basta a gente ligar essa saída aqui, ó, com uma porta NOT, né? E a porta NOT construída por meio de NAND é essa daqui, tá bom? Então esse meu circuito aqui, tá, é para uma porta NO. Tá bom, pessoal? Então esse circuitinho aí, ele representa aí, né, a nossa porta NOR construída apenas com portas NAND, tá bom? Esses cenários de portas construídas por meio de outras portas, né, é meio que decoreba, tá bom? Então não esquenta muito não, se você não lembrar, né? Dá uma colada lá num site ou no livro, tá bom? É só para que vocês percebam que a gente consegue, a partir de portas NAND, né, construir aí portas NOR, tá bom? Isso aqui não é algo que você precise decorar, né, e lembrar-se pelo resto da vida, não, tá bom? Isso aqui você pode olhar em algum lugar a partir do momento que você precisar dessa informação. Tranquilo, né? A ideia aqui é que vocês consigam perceber, né, que as nossas portas NAND, né, elas podem construir quaisquer tipos de portas, tá bom? Assim como nossa porta NO, ela pode ser utilizada para construir qualquer tipo de porta também. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá para nossa próxima questão, tá? Deixa eu ver. Dada a tabela verdade a seguir, construa o circuito que a implementa. Vou clicar aqui para saber como é essa tabela verdade, tá? Vou sair aqui do Open Board. Vou deixar ele na tela do computador, porque eu já desenho lá onde tem a tabelinha verdade, tá? Bora lá. Então o enunciado da questão é dada a tabela verdade a seguir, construa o circuito que a implementa. Então vamos ver a tabela verdade qual é. Deixa eu ver aqui se dá para fazer aqui. Então beleza. O que é que tem aqui na minha tabela verdade, né? As entradas X e Y e a saída Z, tá? A minha saída de Z, ela vai ser 1, né, somente aqui, tá certo? Quando for 0, 0 ou quando for 1, 1. Bom,
Preste atenção aqui nessa minha saída. Se tu lembrar, né, a nossa porta ou exclusiva, a saída dela é 1 aqui, tá bom? Porta ou exclusiva, a saída dela vai ser 1, né, nessas duas situações, tá? Então isso aqui, né, é uma negação da minha porta ou exclusiva, né? Exclusive. Então, esse aqui seria a saída da minha porta ou exclusiva. Então, essa aqui é a negação dela. Concorda comigo? A negação, né, a gente vai ter 1 aqui, 0 aqui, tá certo? Então, isso aqui nada mais é do que minha porta XNOR, tá bom? Certo? Então, o circuito que implementa ela seria, né, se vocês fossem fazer assim, né, seria essa aqui, tá bom? X, Y, isso aqui. Eu podia fazer com aquela abordagem de soma de produtos, poderia, né? Então aqui você teria duas portas AND, né? Vamos lá. Vou fazer pela soma dos produtos aqui, né? Você teria aqui o X. Vou apagar, tá? Aqui, só pra gente fazer nesse canto aqui, que tá mais espaçoso, né? Eu teria aqui o X, né? O Y, tá? Aqui no X eu teria aqui também o X barrado, né? No Y eu teria o Y aqui, né? Eu teria meu Y barrado. Quais são as saídas que são 1 aqui? Quando for 0, 0, tá? E quando for 1, tá? Então eu tenho duas portas AND aqui, né? Tá? Eu desenho uma porta AND para cada uma daquelas nossas saídas 1, tá? Quando a gente utiliza a soma dos produtos, certo? E aqui essa minha primeira saída, ela está sendo gerada por meio do X barrado e Y barrado, né? Então X barrado, né? Y barrado, concorda comigo? E essa outra, né? Por meio do X e do Y normal, X, Y normal, tá certo? E tudo isso aqui vai ser ligado em uma porta ou, né? Certo? Então meu circuito, né, da XNOR seria basicamente isso aí. Tranquilo? Fácil, né? Próxima questão. Cadê aqui? Vou apagar isso aqui, tá? Utilizando portas AND e OR, desenha um circuito lógico que implementa a seguinte expressão booleana. Isso aqui tá fácil também, né? Então, A AND B AND C ou A, né, ou B, tá? Então, poderia até desenhar assim, ó, o A, B, C, desenhar melhor, desenhar daquela forma que a gente vem desenhando, né? A, B, C, eu não vou desenhar o barrado não, porque a gente nem tem aqui, tá? Então vai ser assim. Vai ser muito troncha aqui, né? Bora lá pro Open Board, tá? Porque senão vai sair muito torto. Bora lá. Vou apagar isso aqui, tá bom? Então eu teria aqui o meu A, B e C, tá bom? Aí tem ABC, né, numa porta AND, tá? Você pode botar aí uma porta AND de 3 entradas, não tem problema não, tá, pessoal? Se você quiser botar só porta de 2 entradas, dá certo também. Então, você poderia fazer assim, ou de 2 entradas ou de 3, não importa, né? Você poderia botar aqui o A e o B, né? Aqui. Poderia fazer assim, ó. Você poderia botar A AND B aqui, né?
Você poderia ligar isso aqui em outra end. Ou você poderia fazer uma porta end de 3 entradas, tá bom? Então isso aqui é A, end B, end C, tá? A, end B, end C ou, né? A ou B, né? Certo? Isso aqui vai estar ligado numa porta o quê? Ou, né? Certo? E a entrada dela aqui vai ser referente a uma porta de A ou B, né? Então eu pego aqui o A, o B, coloco aqui numa porta U, concorda? E ligo isso aqui, né, nessa nossa porta U ali, tá bom? E a saída vai ser, a saída é essa aqui, tá bom? Então meu circuito vai ser basicamente isso aí. Tranquilo? Facinho, né? Vamos para a próxima. Apresente a função booleana das saídas C e Cout do circuito a seguir. Certo, então eu estou pedindo para você só montar a função booleana aí, né, dado essas saídas S e Cout, né, a função booleana de cada uma dessas. Então, basicamente o que eu vou querer que vocês façam é só escrever a expressão booleana que representa cada uma dessas saídas. Bom, como é que eu represento esse meu S? Vai ser A, né? Isso aqui é uma porta o quê? Ou exclusivo, né? A ou exclusivo o que? B, né? Certo? A ou exclusivo B, tá bom? É essa nossa portinha aqui, né? E isso aqui, tá ligado aqui com quem? Com o meu CIN, tá certo? Tá ligado aqui com o meu CIN por meio de outra porta ou exclusivo, tá? Então aqui tem o meu CIN, tá bom? Então a minha expressão booleana para minha saída é essa aqui, tá ok? Fácil, né? E para o meu Cout, como é que a gente faz? Bom, o Cout está ligando aqui alguém com uma porta ou, tá? Isso é uma porta ou, né? Que a gente está ligando a alguma coisa, né? Esse alguma coisa é o que? É o nosso... vou apagar aqui porque vai ficar grande, tá? Então bora lá, vamos pegar primeiro de onde a gente está pegando essa porta. Então vai ser A ou exclusivo B, né? Que é a primeira entrada aqui da minha porta end, tá bom? Então vai fazer isso com um end, né? Com alguma coisa. O que alguma coisa é esse? CIN, né? Certo? CIN. Isso aqui, né? Vai sair aqui, tá bom? Beleza. E tudo isso aqui, né, vai ser conectado em uma porta ou, né? Certo? Com alguma coisa. Que alguma coisa é esse? A end B. Né? Pronto. Isso aqui é a minha saída Cout. Certo? Facinho, né? Facinho. Eu peguei essa minha porta ou exclusivo, né? Fiz um end, né, dela com o meu CIN, né? E fiz um ou disso aqui, né, com o meu A and B. Tá bom? Fácil, né? Tranquilo. Finalizamos aí, né, o nosso exercício da semana 3, tá? Então vamos lá para o nosso exercício da semana 4. Vou apagar isso aqui. Prontinho. Exercício da semana 4. Perdoem se a aula ficar um pouco longa aí, pessoal, mas aí vocês podem olhar com calma, né, depois aí cada uma dessas semanas, tá bom? Eu realmente estava em dívida com vocês com relação a esses exercícios. Então bora lá, semana 4.
Assinale as alternativas verdadeiras ou a alternativa verdadeira. Portas NAND XNOR são ditas completas, pois por meio delas é possível a construção de qualquer circuito. Pessoal, XNOR não é uma porta completa. Isso aqui seria correto se a gente tivesse dito aqui porta NOR, tá certo? Então essa alternativa aqui é falsa, tá? Próxima. A função booleana de qualquer circuito combinacional pode ser criada a partir do produto das somas ou soma dos produtos. Verdadeiro, né? Circuitos combinacionais montados com diferentes portas lógicas podem possuir a mesma tabela verdade. Nesse caso, eles são chamados de circuitos equivalentes. Verdadeiro, né? Circuitos combinacionais, eles podem ser montados com portas diferentes e possuem a mesma tabela verdade. Tranquilo? Próximo. A diferença entre um meio somador e um somador completo é que o meio somador não considera bit de carry-in. Isso aqui é verdadeiro, né? Outra diferença é que o circuito do meio somador é um circuito combinacional e o circuito do somador completo é um circuito sequencial. Errado, né? A gente nem viu ainda circuitos sequenciais, tá certo? Aqui é falso, tá? Expressões booleanas podem ser simplificadas para a obtenção de circuitos que utilizem menos portas lógicas. Isso é verdade, né, pessoal? A gente pode simplificar, né, uma expressão booleana para a obtenção de um circuito que tem menos portas. Isso aqui é verdadeiro. Tá certo? Vou apagar aqui. Vamos para a próxima questão. Assinale as alternativas verdadeiras ou assinale a alternativa verdadeira, né? Bora lá. Se dois circuitos apresentarem funções booleanas diferentes, mas puderem ser descritos por uma mesma tabela verdade, esses circuitos podem ser ditos equivalentes. Verdadeiro, né, pessoal? Se a gente tem um circuito, uma função booleana que ela representa a mesma tabela verdade, a gente pode dizer que aqueles circuitos eles são equivalentes, tá certo? Tranquilo? Em circuitos combinacionais, suas saídas são determinadas unicamente pelo valor atual de suas entradas. Verdadeiro também, tá ok? Verdadeiro. Próximo, multiplexador é um circuito combinacional com 2 elevado a n-1 entradas e n linhas de controle e uma saída. As linhas de controle são utilizadas para a seleção de uma das entradas. Pessoal, se isso aqui tivesse assim, 2 elevado a n, essa alternativa estaria correta, tá certo? Mas eu botei aqui 2 elevado a n-1, então isso aqui é falso, tá certo? Um demultiplexador é um circuito sequencial, já está errado aqui, tá bom? Falso, né? Que é um circuito combinacional, a gente ainda não viu o circuito sequencial. Que dado uma linha de entrada e n linhas de controle, a entrada será roteada para uma de suas 2 elevado a n saídas. Se eu tivesse dito aqui circuito combinacional, aí essa alternativa estava correta, tá certo? Mas eu falei aqui circuito sequencial, então é falso, tá? Um decodificador é um circuito combinacional com n entradas, as quais são utilizadas para colocar em uma de suas 2 elevado a n saídas. Então é verdadeiro, né, pessoal? Isso aqui é verdadeiro. Então meu decodificador, né, por exemplo, um decodificador 2 para 4, por exemplo, né? Assim. Ele seria assim, tá? A gente teria aqui n entradas e 2 elevado a n saídas. E nessas saídas aqui, né, a gente vai colocar 1, né, em alguma delas de acordo com o valor de entrada aqui, tá certo? Então, apenas uma delas vai ter o valor 1 como sendo saída aí. Tranquilo? Né? Próxima questão. Desenhe o circuito de um meio somador utilizando apenas portas AND, OR e NOT. Pessoal, isso aqui vocês podem olhar lá nos nossos slides, tá bom? A gente tem, né, essa figurinha lá nos nossos slides, né? Eu não vou botar isso aqui na resolução dos exercícios não, né? Pra gente não perder tempo com isso, tá? Isso tem lá, vocês podem olhar e vocês podem inclusive dar uma olhada aí no Google bem rapidão. Tranquilo? Próxima questão. Dado o circuito a seguir, podemos afirmar que, antes de tudo, pessoal, que circuito é esse aqui, né? Eu tenho aqui 2 entradas, né, 2 elevado a n saídas, não é isso? Isso aqui são n entradas, né? E aqui 2 elevado a n saídas, tá?
Isso é o que, pessoal? Isso é um decodificador, tá certo? Eu acabei de explicar ali em cima para vocês nas alternativas, tá bom? Então é um decodificador de 2 entradas e 4 saídas, tá bom? Isso é um decodificador, tá? Próximo. Vou apagar isso aqui, tá? Pra não... Esse exercício ficou curtinho, né? Eu não tinha percebido não, mas ficou curto. Mas tá bom. Próximo, né? Dada a tabela verdade a seguir, considerando S0 e S1 como linhas de controle. Olha só, pessoal, eu estou dizendo que S0 e S1, né, são as nossas linhas de controle. Quem é que utiliza linhas de controle aí, pessoal, que a gente sabe, né? Multiplexador, né? E demultiplexador, não é isso? Certo? Multiplexador e demux, né? Mux é o multiplexador que chama de mux, né? Se você olhar aí na internet, mux e demux, né? Multiplexador e demultiplexador. Aí, beleza, né? Eu tenho aqui essas entradas nessas linhas de controle e tenho as minhas saídas. Quais são as saídas? I0, I1, I2 e I3. Então, se eu desenhar aqui, eu vou ter aqui minhas linhas de controle, S0 e S1. Eu vou ter aqui minha saída Y, tá? E essa minha saída Y ela pode ter como valor ou I0, ou I1, ou I2, ou I3, dependendo das combinações de S0 e S1. Então aqui, pessoal, eu vou ter aquelas minhas entradas, né? I0, I1, I2 ou I3. Por que eu vou ter isso aí como sendo entrada? Porque elas são as minhas possíveis saídas aqui no meu Y, né? Pessoal, se você olhar para essa característica aqui de circuito, que circuito é esse? Isso aqui é um multiplexador, né, pessoal? Isso é um multiplexador de 4 para 1, tá bom? Multiplexador de 4 para 1, tá? A tabela verdade apresentada é referente ao multiplexador de 4 para 1. Beleza? Então aqui, né, a gente finaliza essas nossas correções dos exercícios e agora, né, eu só estou devendo para vocês a correção desse exercício da semana 5 por enquanto, tá bom? E logicamente, né, de liberar as notas de vocês, tá? Então eu vou ver se essa semana eu termino de corrigir aí os exercícios de vocês, liberar a nota, tá bom? Valeu, pessoal, e até a próxima aula.